Fala galera, eu sou o Mr. Pedro Matias e hoje nós vamos falar sobre um defeito de cor, né? Esse livro lançado em 2006, se eu não me engano, 2006, pela Ana Maria Gonçalves e que foi um sucesso estrondoso, né? Tanto de vendas quanto de crítica. Ele já está aqui, né, na 26ª ou algo assim, 28ª esse aqui que eu comprei, e eu sei que já fizeram mais edições, certo? Reimpressões, edições e etc. Então, se tu quer saber mais sobre esse livro que deu o que falar, que realmente é um sucesso estrondoso, fica com a gente depois da vinheta que a Luana vai soltar aí. Solta a vinheta. Então, um defeito de cor, né, é esse livro aqui, lançado em 2006, e que foi um sucesso, assim, sem comparações, realmente, né. Eu demorei um pouco para ler ele, eu li só agora, né, em 2022, então atrasado sou eu, né, mas eu realmente queria ler porque eu acho que era um livro que muita gente estava lendo e falando sobre, e é um livro que realmente, né, tá assim, na boca do povo, né, e que realmente teve um sucesso enorme. Eu vou largar ele de lado porque ele é tão pesado que ficar falando, né, com ele é um pouco cansativo. Como assim pesado, Mr. Pedro? Assim, ó, ele tem 900 páginas, tá? 900, na verdade, aqui, essa edição que eu tô aqui, tem um pouquinho mais de 951 páginas, ou duas, talvez, tá? Mas, meu Deus, é um livro enorme! Sim, é um livro enorme. Os gatos resolveram se revoltar contra a casa e destruir tudo, eu não sei porquê, tá? Mas eles são arautos do caos, é só por isso mesmo, tá? Mas, sobre o que é o defeito de cor? Então, um defeito de cor conta a história da Kehinde, né, ou Luísa, ela tem dois nomes, e lendo tu vai descobrir por quê. Tá? Que é a nossa protagonista, que ela é muito pequena, ela tem uma irmã gêmea e ela mora em África, e ela vai ser sequestrada justamente com essa irmã gêmea porque elas são ibejes na cultura dela, isso traz boa sorte para ser dada de presente para alguém no Brasil, né? Então a gente está dentro do contexto do Brasil colônia e elas foram sequestradas para serem escravizadas. Só que, né, a Kehinde vai chegar ao Brasil e justamente ela vai se tornar escrava no Brasil, e a gente vai acompanhar a vida dessa menina desde o momento que ela sai da vilazinha dela da África, em que vão acontecendo várias coisas com ela, até o momento em que ela chega ao Brasil e se torna uma mulher adulta. Então a gente acompanha toda a vida dela, do início, assim, quando ela era só uma criança, né, agora eu não lembro se era com 6 ou 8 anos, até a idade, até o fim da vida dela. A gente acompanha ela por toda a sua trajetória, tá? O que é interessante nesse livro, o que não é, o que é? É um romance histórico, tá? Então o principal elemento dele é que enquanto a gente está acompanhando a vida dessa personagem, todo o pano de fundo brasileiro, do Brasil colônia, está acontecendo, né? Então a gente fica sabendo realmente vários elementos da cultura da época, da sociedade da época, fica sabendo de acontecimentos, a gente vai recebendo vários elementos, né, dessa história que é justamente a história do Brasil, né? E dessa personagem que vai se tornando, vamos dizer assim, uma espécie de guia da história do Brasil para nós, né? E ele é um livro que vai fazer um sucesso enorme justamente porque ele traz vários elementos da história do Brasil que ficam ocultos, né, da história mais tradicional, assim. Hoje, né, se você é mais jovem que eu, e provavelmente você é, né, mas isso não quer dizer que a sua pele está tão segura, assim, tão linda, perto da sua cara como a minha, tá? Porque eu passo vários creminhos e protetor solar, tá? E gatos, às vezes, não contra a minha vontade. Mas se você é mais jovem que eu, você já aprendeu tudo isso numa escola diferente da minha, mas eu, sinceramente, cresci numa escola que não se falou, né, tanto da cultura afro-brasileira e nem da cultura indígena dos povos originários, certo? Mas ele realmente dá um panorama bem bacana, e eu, muitas das coisas que estava ali não sabia, mesmo sendo profundamente interessado por história. Eu, inclusive, cursei o curso de história por algum tempo. Não terminei porque realmente outras prioridades se apresentaram na minha vida. Mas, né, a gente vai seguindo a vida dela e aprendendo sobre essa história do Brasil. E o que é, então, os pontos fortes desse livro, os pontos positivos desse livro? Justamente, tu conseguir aprender, né, sobre a história do Brasil, porque está muito bem embasado o livro, ele usa várias referências, vários elementos, muito sobre essa história, sobre tudo que vai acontecer nesse contexto, desde o Brasil colônia até
justamente a proclamação da República. A gente passa por todo esse período de história brasileira e é muito interessante, né? E realmente tem várias coisas ali que eu não sabia e tem uma profundidade boa, eu pesquisei e realmente batem, certo? Para além disso, ele dá algo que para mim foi o mais interessante, que é um panorama da cultura brasileira de origem africana. Por que eu estou dizendo assim, cultura brasileira de origem africana? Porque, na verdade, a gente tem culturas brasileiras, talvez culturas de origem africana, que aqui no Brasil elas vão se consubstanciar numa cultura brasileira, né, de origem africana, porque a gente tem várias religiões que às vezes dividem ou não certas entidades, certos orixás, certos ritos, e que aqui eles vão sendo sintetizados por causa de um certo sincretismo, até com a Igreja Católica, com os outros ritos que existiam aqui, até se tornarem aquilo que a gente chama de nossa cultura e vai ter aqui diferentes raízes, né? Então a gente tem questões de festas, questões de comida, questões de vestuário, questões de religião, questões de próprio comportamento, que todas elas estão sendo apresentadas aqui e são muito interessantes. Eu realmente acho que é um livro que me esclareceu muita coisa, tinha muitas coisas que eu desconfiava, né, e que eu confirmei nesse livro. Tinha coisas que eu não fazia nem ideia, nunca tinha pensado sobre, né, sobre isso, e foi muito interessante, né? Realmente isso pra mim a coisa mais legal do livro, né? E foi o que mais me acrescentou, assim, que esse livro pôde me oferecer. Mas quais são os pontos fracos? Eu vou começar com um que eu detestei, né? O que eu detestei? O livro começa com uma técnica que é mais velha que a minha avó, que é a técnica de dizer que o livro é baseado em alguns documentos que foram encontrados e que estavam esquecidos, e que na verdade a autora não inventou essa história, ela só pegou, ela é só uma digitadora da história, e ela preencheu algumas lacunas que se perdeu porque algumas folhas estavam estragadas, piriri pororó. Isso é contado no prefácio do livro, mas isso já faz parte do livro, né? Isso já faz parte. Essa técnica é antiga pra caramba, né? Assim, só pra dar um exemplo famoso, o Poe já usava, o Edgar Allan Poe já usava essa técnica. Ela é antiga pra caramba, é clichê, né? E ela não me agrada. Porém, agora vem um porém, né? A nossa autora, ela é publicitária e esse livro é um sucesso de publicidade, inegavelmente. Por mais que eu não goste, eu sou um leitor bastante especializado, eu sou um leitor que já leu bastante coisa, eu sou um leitor que sei mais ou menos do que, quando eu encontro um livro, mais ou menos o que esperar, né? É raro um livro me surpreender tanto assim. Então, dito isso, por mais que eu diga que isso me desagradou, eu acredito que deve ter muita gente que se depara com isso e acha incrível, né? E realmente isso ajuda a engajar o leitor. Então, é um ponto negativo pra mim. Não quer dizer que seja pra ti, talvez se torne um ponto negativo agora que eu critiquei, né? Mas daí tudo é muito influenciável, sinceramente, tá? Por além disso, né, é absolutamente inacreditável que alguma pessoa vai passar por todos os perrengues e por todas as situações importantes e relevantes que a nossa protagonista vai passar, tá? Ela, basicamente, 900 páginas, ela é a pessoa mais importante do Brasil, porque ela vai estar em todos os grandes eventos, ou ela vai ficar sabendo, ou ela vai acabar se envolvendo indiretamente. Alguma coisa essa mulher está envolvida, tá? E isso é absolutamente inacreditável, porque o grande objeto do livro é o Brasil e não a Querinde. Então, como romance, ele enfraquece. O conflito dela, ela não tem grandes dramas internos, as coisas acontecem, essa mulher vai indo, fazendo e tal, mas acaba que a profundidade psicológica da personagem, do conflito dela, deixa a desejar, né? Ela passa por um conflito terrível no livro, várias vezes ela passa por vários momentos terríveis, mas eu achei o livro meio incapaz de me mobilizar por essa personagem, justamente porque o objetivo é que ela esteja participando de todos esses eventos e tudo isso possa ser mostrado, né? Eu entendo isso, e isso é típico do romance histórico, talvez seja um dos maiores romances históricos escritos no Brasil recente, mas ao mesmo tempo eu prefiro romance, e eu leio um livro de história tranquilamente, e por isso me desagradou, certo? Por fim, eu não acredito muito, né, que esse seja um livro que a maioria das pessoas vai ler, mas não porque questão da sua qualidade, sobretudo
porque ele é um livro grande e já assusta só pelo tamanho de páginas. Na maioria dos leitores, eles olham para aquilo, das pessoas não leitoras, né, sobretudo, elas olham para aquilo, meu Deus, eu vou ter que ler 900 páginas, no mínimo passar um ano lendo esse livro, né? E o que dificulta bastante. Então, pra mim não foi um ano, mas até pra mim foi um livro que me demandou um pouco mais de tempo, porque tem muitas coisas acontecendo na minha vida, né? Mas é um livro que vai assustar as pessoas. Então, pra quem que é esse livro? A primeira coisa, eu acho que, sobretudo, quem quer entender o Brasil, quem quer entender a história do Brasil, porque ele, por mais que, né, o nome já diz um pouco disso, ele está centrado na ideia dos afro-brasileiros, né? Eu acho que é super importante a gente entender isso, porque o Brasil é o que é pela contribuição dos afro-brasileiros e pelos indígenas, e a gente só vê na escola, ou pelo menos na minha geração a gente só via, né, ouvia muito pouco, e a gente centraliza na contribuição europeia para a cultura e para o sistema brasileiro. E aqui a gente começa a ver várias coisas, entender vários elementos que construíram o Brasil. Então ele realmente é um livro que, assim, nesse sentido ele dá um parâmetro legal. Se tu gosta de história, tu vai ficar sabendo dos acontecimentos, tu vai saber das contribuições dos afro-brasileiros para isso, mas também do que os brancos fizeram, né? Os indígenas, eles, né? Eu não me lembro de nenhum elemento indígena no livro, sinceramente, tirando algumas coisas de caboclo, né, que vai aparecer, mas porque está associado às religiões afro-brasileiras no livro. Então, se tu gosta de história, é um grande livro, né? Agora, se tu tá procurando um romance que tu vai te apegar aos personagens, etc., não é um livro que me pegou muito. Mas, embora tenha uma história por trás desses personagens, ele acabou não me pegando tanto porque o foco tá lá nos acontecimentos históricos. E isso acabou enfraquecendo, né, o livro como um romance. De modo geral, é um livro que vale a pena ler, eu recomendo, não me arrependo de modo algum, é um livro interessantíssimo, né? E eu recomendo que tu leia esse livro então, né? Se tu gosta dessas coisas, se tá a fim de encarar. De todo jeito, a leitura o gato deu um berro louco aqui, né? Mas vamos lá, de todo jeito é uma leitura muito fácil de fazer, né? Ela só é longa. Então é bem tranquilo, qualquer pessoa que tenha um costume mínimo de ler vai conseguir entender o livro. Não é um livro muito complexo, então por isso ele tá com mérito. Sim, querido, se tu leu e gostou, muito bem, parabéns. Agora aqui em volta já deve estar aparecendo os vídeos pra ti, umas indicações de vídeo, a bolachinha pra se inscrever. Então se inscreva, por favor, comente, curta, compartilhe, por favor, porque eu preciso dessa ajuda para que o meu canal continue a crescer e levar o conteúdo para os outros. Obrigado pela sua atenção. Tchau!